Olá, querida, como você está? Eu espero que você esteja bem. Na verdade, eu espero que você esteja ótimo, ótima, pronta para darmos início à jornada que te conduzirá à aprendizagem definitiva de um tema que é substancial: o poder público em juízo. Seja para a sua atuação profissional, seja para o concurso público, nesta isolada, neste treinamento, nós vamos resolver aquelas possíveis dúvidas, bem como nós vamos debater temas substanciais que estão na ordem do dia, que têm tomado caminhos de definição jurisprudencial e que serão abordados aqui de forma clara, leve e descomplicada. Eu me chamo Sabrina Dourado, eu sou professora de Direito Processual Civil, advogada há mais de 15 anos, especialista na matéria, eu sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. E como disse há pouco, sou aquela que com você trabalhará os pontos relevantes dessa temática. Eu quero te dizer da alegria de ter celebrado essa parceria, que já sei que é de sucesso, com a Aprovação PGS, grupo de profissionais brilhantes, muito sérios e muito sabedores de tudo que fazem. Eu quero colocar na tela para você, desde já, o meu Instagram, caso você queira acompanhar o trabalho, e-mail para enviar as suas dúvidas e o site onde você vai encontrar outros trabalhos desta professora que vos fala. Vê só, na tela, você vai encontrar aí o e-mail, caso você queira mandar suas dúvidas, suas mensagens. Deixe-me só pegar a nossa caneta. É só enviar para contato@sabrinadourado.com.br. Então, deixe-me voltar aqui. Olha só, contato@sabrinadourado.com.br. O site da professora, descomplicajus.com.br, e no Instagram, @sabrinadourado. Através de quaisquer um desses canais, estou mesmo à disposição de vocês para o que preciso for. Sem mais, vamos trabalhar. Nada resiste ao trabalho. E o primeiro ponto do nosso curso é um ponto que diz respeito a noções iniciais sobre a lógica da estrutura relacionada ao poder público num processo judicial. Sabe-se que o poder público, compreendido de forma ampla, a também conhecida fazenda pública na sua acepção processual, é, segundo dados estatísticos, o maior litigante, o indivíduo que mais ocupa espaço dentro da estrutura jurisdicional brasileira. E ao pensarmos na ideia de um poder público em juízo, figurando como parte, depois a gente, inclusive, vai estender a lógica de poder público em meio a conflitos, porque hoje isso tem sido comum nos concursos públicos, cada vez mais recorrente, uma dinâmica que permite também à fazenda pública a resolução dos seus conflitos por outros meios. A exemplo do que se observa com a arbitragem, a exemplo do estímulo à autocomposição e uma série de disposições sobre as quais eu comento já já. Nesse primeiro momento, neste contexto, a gente já tem uma primeira conclusão. Nossa, Sabrina me traz uma informação que é relevante de que a Fazenda Pública é, se não a maior litigante do Estado brasileiro. Ela tem um volume processual imensurável, uma contingência de demandas que é até difícil de se controlar. Dentro desse contexto, por ser a Fazenda Pública, por ser o poder público, é preciso entender que este poder público tem uma série de premissas, tem uma série de disposições especiais. Sim, quer ela ocupe a posição de autora, quer ela ocupe a posição de ré, quer esta Fazenda Pública estabeleça-se no processo em razão de intervenção de terceiros. Sim. E a gente, inclusive, vai ver reflexos aqui no nosso curso sobre a intervenção da União num processo em razão de uma situação que envolve a assistência. E qual seria a consequência do Estado, por exemplo, se habilitar na posição de amicus curiae? Fato é que, dentro desse primeiro momento, a gente precisa conceber nas nossas lições essenciais e que são de ponto de partida, a lógica da supremacia do interesse público. É isto mesmo. Supremacia do interesse público como um princípio norteador que assinala aqui em razão de estarmos pensando na lógica do todo, na lógica da coisa pública. Tradicionalmente, dentro do nosso sistema, sobreleva-se
regra geral, o interesse público em detrimento do interesse privado. Trata-se de uma estrutura fundamental do nosso sistema, dentro de uma lógica estruturante, de uma raiz histórica, de um sistema brasileiro que parte desta premissa, de que o público estaria em meio a um sobrelevo em detrimento do interesse privado. Para tudo. Nos dias de hoje, não se pode olvidar que está e continua em voga a supremacia do interesse público. No entanto, pondera-se muito, em casuísticas concretas, que por vezes aparecem na sua prova, a lógica de uma supremacia por vezes exacerbada, desenfreada deste interesse público. Há casos, e já há doutrinadores, que assinalam a relevância de um interesse privado. Em situações, por exemplo, em que um particular ele propõe demanda para buscar a responsabilização, a tomada de postura, de iniciativa do poder público em meio a tratamentos altamente custosos. No escritório nós temos demandas dessa natureza. E observe que se a gente pensa no impacto ao erário, eu não sei como é que você se posiciona, mas é interessante, se a gente pensa no impacto ao erário diante da oferta de uma tutela jurisdicional como esta, a gente não pode, obviamente, ser descuidado a ponto de imaginar que a lógica dos planos plurianuais, a gente não pode deixar de observar que realmente todo um sistema montado dentro do aparato financeiro daquele órgão público merecerá uma atenção, um cuidado, mas já é um movimento crescente, porque antes, sabe-se disso, dentro de uma visão clássica de um sistema, só se poderia pensar na prevalência em qualquer circunstância do interesse público em detrimento do interesse privado. Então, eu já começo, obviamente, estabelecendo a noção inicial de que quando se pensa em fazenda pública, em poder público em juízo ou em meio à desjudicialização, prevalece sim, mas de forma ponderada, a dinâmica da supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Sabe-se que as posições jurisprudenciais prevalecentes e clássicas caminham nesse sentido, mas agora vocês já estão vacinados. Opa, Sabrina trouxe para mim o conhecimento é iluminação, de que há circunstâncias em que, por vezes, observa-se também um cuidado, um zelo especial em determinadas situações que são de iniciativa privada, ou que se tem interesse prevalecente privado, né? Correto seria dizer interesse prevalecente privado. Posta essa questão, respira comigo, vamos agora a um ponto que vai cair na sua prova. Dessa dinâmica da supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, de um reposicionamento sobre a atenção do interesse privado em determinadas circunstâncias, principalmente quando a gente envolve a garantia constitucional de manutenção à saúde, nós vamos tratar, o curso já começa com tudo, de um ponto que você inclusive vai perceber no seu simulado, você vai perceber na sua prova, é substancial. O CPC de 2015, que é a nossa principal norma a ser observada, porque ela traz o regramento, além de outras legislações esparsas, da posição da fazenda pública num processo, estabelece nos artigos de 1 a 12 aquelas que nós chamamos de normas processuais fundamentais. Na verdade, o CPC de 2015, ele já inova, porque ele traz uma parte geral, diferente do que fazia o CPC de 73, e além de uma parte geral, o próprio CPC de 2015, ele já regula nos artigos de 1 a 12 aquelas que são chamadas de normas processuais fundamentais. É isto mesmo. A gente volta aqui para a nossa tela e começa agora a pensar em normas fundamentais. Sabrina, quais foram os artigos que você mencionou que regulam normas fundamentais? Artigos de 1 a 12 do CPC. Numa relação, é importante que a gente pontue que é exemplificativa, tá? Por que exemplificativa? Porque ao lado dessas normas fundamentais que estão dispostas nos artigos de 1 a 12, e nós vamos trabalhar especialmente 3 destas normas agora, na verdade nós vamos trabalhar 4 dessas normas agora, há outras espalhadas pelo sistema.
Em algum ponto da nossa isolada, eu vou te preparar para resolver questões relacionadas a precedentes. Precedentes e o poder público. E o CPC de 2015 ele resolve instaurar a norma fundamental de vinculação aos precedentes. Ele estabelece a tarefa que ele confia aos tribunais de lançar mão de uma jurisprudência sólida, estável. Inclusive, estrutura os precedentes que ele vai entender como precedentes qualificáveis. Atingem a fazenda, caem na sua prova, cenas dos próximos capítulos. Importa saber é que o CPC traz, no rol exemplificativo, aquelas que são as suas normas fundamentais. Estas normas fundamentais estão dispostas exemplificadamente nos artigos de 1 a 12. Citei como exemplo a norma fundamental de vinculação a precedentes. Se você quiser tomar nota, artigos 926 e 927, vamos trabalhar a norma fundamental do contraditório. Antes, permita-me apenas observar com você que, além da questão relativa ao contraditório, que é de fundamental importância, vale a gente visitar o artigo 1º do CPC de 2015. Ele traz a premissa interpretativa fundamental do CPC, indicando que todo o sistema processual deve ser visto, deve ser interpretado, deve ser ordenado à luz da Constituição. E quando se faz referência à baliza interpretativa à luz da Constituição, se quer dizer, olha, aos princípios, às regras e, atenção agora, aos valores constitucionais. Há quem na doutrina até assinale que esse artigo 1º ele seria dispensável à maioria, entretanto, há exemplo de professor Fred Didier, caríssimo Leonardo Carneiro da Cunha, que para mim é uma das grandes autoridades em fazenda pública e em juízo, dizem não, o artigo ele é de merecimento didático. Ele estabelece uma premissa básica e é o primeiro diploma brasileiro que referencia, que traz as honras e as homenagens à Constituição Federal. Posta essa questão do artigo 1º, vamos agora, sem mais, ao contraditório. O contraditório vai cair na sua prova. Sabe-se que a própria Constituição, que a gente acabou de referenciar, no artigo 5º, inciso 54, assinala que ninguém será privado da sua liberdade, tampouco dos seus bens, sem que antes se submeta a um devido processo legal. Hoje, quando a gente toma a referência desse devido processo legal, visitando inclusive Humberto Ávila, que é muito citado em prova, compreende-se que esse devido processo legal, na verdade, é um postulado. É uma figura que está acima da lógica existencial de princípios e das regras. E este postulado essencial do nosso sistema, ele tem como filho primeiro contraditório. Sim, contraditório que na sua nova versão, ou seja, na versão do CPC de 2015, é um contraditório substancial. Contraditório substancial, que eu queria que você anotasse, toma papel e caneta aí nas mãos, ele se divide em duas estruturas. Ao pensarmos em contraditório hoje, lembremos-nos, o contraditório é a soma da participação e da influência. Participação e da influência. Sim, já se garantia à parte, ao terceiro interessado, o direito de ampla participação no processo, mas você há de concordar que a ampla participação por si só não era resolvedora. Para além da ampla participação, a necessidade de permitir que as partes tivessem a abertura para influenciar o juiz. E quando se diz abertura para influenciar o juiz, se quer dizer abertura positiva, saudável, para influenciar um juiz como terceiro imparcial. Mas é dentro desta lógica dialética, ou se você preferir dialógica, que surgem dois artigos de prova. Antes, inclusive, de tratar dos dois artigos de prova, eu quero que você tenha atenção, se você tiver com seu código aí aberto, CPC, a parte final do artigo 7º. A parte final do artigo 7º, ela vai assinalar, observe, que o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. Ele deve zelar pelo efetivo contraditório e o artigo 9º, ele indica que o magistrado não poderá, ouve bem, o magistrado não poderá proferir uma decisão para prejudicar uma parte, regra geral, sem ouvi-la. Para que se tome uma decisão,
será preciso ouvir a parte possivelmente prejudicada antes. Você percebe que a ideia dessa escuta é permitir a essa parte o poder de influenciar o magistrado? Pois bem, uma influência, claro, saudável, uma influência positiva. Há exceções. E são estas exceções de um contraditório prévio que proíbe a tomada de decisões surpresa que caem também na sua prova. No entanto, vale fixar. O juiz proferirá uma decisão que tenha por objetivo prejudicar uma parte, desde que a tenha ouvido antes. Entretanto, não nos esqueçamos, há exceções. E dentre essas exceções, nós vamos ao parágrafo do artigo 9º, está a concessão de tutela de urgência. Que ponto importante do nosso curso. Ao pensarmos em tutela de urgência, lembremos que a tutela de urgência é filha da provisória, tutela provisória, marcada pela provisoriedade, regulada nos artigos 294 a 311. Essa tutela provisória, que pode ser de urgência e evidência, ao pensarmos na ideia da urgência, estrutura-se em duas. Ao pensarmos, inclusive, aqui, a gente vai montar um esquema rápido na nossa tela. A regra geral é a de que o juiz realize a escuta para depois tomar a decisão. O movimento é esse. Escuta, né? Deixa eu me ajustar esse escuta. Até deixar um espaço maior aqui na nossa tela para nós. Então, você tem aqui artigo 9º. Contraditório, que eu já trouxe aqui para você, é substancial, também chamado de material. Às vezes a banca gosta de trocar. Esse artigo 9º, ele assinala que o juiz, para tomar uma decisão, tem que antes proceder à escuta, não é? Como garantia de um contraditório substancial, justamente, como você já viu, para permitir a influência. Pois bem, regra geral, para tomar a decisão, ele realiza essa escuta anterior, mas há exceções. Quais são essas exceções que nós vamos trabalhar agora? E são elas que caem na sua prova. Tutelas de urgência. Eu acho que o próprio nome já começa a nos trazer uma sugestão de entendimento. Nós estamos diante de uma urgência. A probabilidade do direito está mais do que demonstrada. Há perigo de dano. Se a gente corrobora a probabilidade do direito e o perigo de dano, o risco de perecimento da utilidade do processo, fácil constatar que se deve mesmo dar uma margem ao juiz para que ele profira aquela decisão, percebe, e depois ele estabeleça o contraditório. Quando a fazenda pública ela é parte no processo, em respeito à merecida homenagem sobre a qual falei, veja que tudo vai casando a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, a gente vai ver no momento oportuno, por vezes, há alguma ressalva, há algum cuidado especial. Mas ainda que no campo geral, a gente lida com a regra de que a decisão ela deve ser proferida, mas antes deve se realizar a escuta, à exceção das tutelas de urgência. Quando eu me referi à tutela de urgência, lembre que pode ser tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar. Então, a gente se refere a ambas aqui, tanto a tutela, repito, antecipada, quanto a tutela cautelar, sem que nos esqueçamos que, além desta hipótese, nós temos a exceção para a tutela de evidência em duas hipóteses. Artigo 311, incisos 2 e 3. Sabrina, por que há essa diferenciação para as tutelas de evidência? Eu te explico. Há situações na tutela de evidência para as quais a parte ré já deve ter sido introjetada na relação processual. Dentre as hipóteses de tutela de evidência está o característico, o manifesto intuito protelatório do réu. Para que o réu se comporte dessa forma, ele no mínimo já tem que ter sido integrado ao processo, entende? É dentro desse contexto que o inciso 1º do 311 não tem cabimento dentro dessa hipótese. O inciso 2º, por sua vez, e inclusive se você quiser conferir o seu vade-mecum, ele fala em alegações que podem ser comprovadas apenas documentalmente. Olha a força probante dos documentos. E houver tese firmada, isso aqui vai cair na sua prova. Olha os precedentes já se avizinhando. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou de súmula vinculante. Seria o caso de se conceder a evidência. E aqui, dentro desse contexto, posteriormente é que se exerce o contraditório. O inciso 3º cuida de pedido repersecutório, lá na ação de depósito. Aquela ação de depósito que tinha natureza de procedimento especial, que permitia, diante da configuração de um indivíduo como infiel depositário, a sua prisão civil, e que hoje se esvai, né, dentro da lógica da impossibilidade da prisão civil, do infiel depositário, pela edição da súmula vinculante 25 do STF. Mas fato é que nessas duas hipóteses, tomem nota, tomem posse da autoridade para marcar essa alternativa, 311, incisos 2 e 3, 311, incisos 2 e 3, a gente tem a possibilidade de que se conceda a tutela de evidência e posteriormente exercite-se o contraditório. O 4º inciso também traz o réu ao processo. Nós estamos diante de uma demanda cuja prova documental é robusta e o réu não conseguiu se opor a ela, então ele também já deve estar presente, validamente citado no processo. Fato é que, para compreender as exceções da necessidade de escuta prévia para exercer a parte o poder de influência sobre o juiz, nós já falamos das tutelas de urgência, seja a tutela de urgência antecipada, seja a tutela de urgência cautelar. Tutela de evidência nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do 311, e a gente ainda tem a hipótese do artigo 701. E aí eu já vou trazer uma questão de prova. O 701 regula a ação munitória. A ação munitória é um procedimento especial. Não confunde ela com procedimento executivo. Ela é um procedimento especial que permite ao credor, diante de uma prova documental exclusivamente documental, sem eficácia de título executivo, a busca de um pagamento de quantia, de uma ordem de fazer ou não fazer, a entrega de uma coisa fungível, infungível, móvel e imóvel. Detalhe: esta ação munitória, ela é possível contra a fazenda pública. Já há entendimento consolidado do STJ nesse sentido, súmula 339. E assim também o CPC resolve pôr uma pá de cal na discussão, dizendo, olha, sim, cabível a ação munitória contra a fazenda pública. Detalhe, se a ação munitória, ela guarda consigo a lógica da evidência do 701, merecidamente o juiz profere a decisão, em meio à ponderação de interesses, e depois ele escuta, ele idealiza a oitiva da parte contrária. Postas essas exceções, a gente agora chega ao 10º artigo do CPC. O que o 10º artigo do CPC vai nos sinalizar? O 10º artigo do CPC nos indica que, se nós estivermos diante de uma decisão, olha aqui o artigo 10, de uma decisão, olha só o movimento, em que o juiz ele vai usar um fundamento novo, que não tenha sido discutido com as partes anteriormente, ele terá de ouvi-las antes. Dever de consulta. Uma decorrência flagrante desse novo perfil de contraditório. O detalhe aqui que não pode te pecar de jeito nenhum, não pode, obviamente, te arrastar para o erro, é que ele terá de ouvir a parte quando ele quiser usar na sua decisão fundamentos novos, ainda que a matéria seja de ordem pública. Então, mesmo que ele esteja diante, repito, de matérias de ordem pública, ele terá de ouvir as partes antes. Sabrina, cita-me exemplos. Claro. Ilegitimidade de parte, que tem natureza de condição da ação. Para o professor Didier, até são pressupostos de validade, mas ele é corrente minoritária. Então, você tem um reconhecimento na imersão para o preparo da decisão judicial de que é uma ilegitimidade. Só que o processo já durou 5, 6, 7, eu estou sendo positiva, quem sabe 8, 10 anos. E, turma querida, ninguém se deu conta daquela ilegitimidade. É disso que a ilegitimidade é matéria de ordem pública.
Cruzando os dados, o próprio 17 diz: para postular em juízo é preciso demonstrar legitimidade e interesse. E a ausência da legitimidade corrobora a ilegitimidade que dá asas a uma sentença terminativa, sendo esta matéria reconhecível de ofício pelo magistrado. Mas antes de manifestar-se sobre ela, ele precisa exercer a escutativa. Ele precisa, sim, impor um dever de consulta para que as partes possam se manifestar. Inclusive, a gente já recebe aí esse anúncio de decisão, né, com borboletas na barriga e diz: nossa, ele encontrou esta matéria de ordem pública, vamos tentá-lo, convencê-lo de que ele está certo, a depender da posição processual em que estejamos. Assim será você também na procuradoria. Ou vamos convencê-lo de que ele está errado? Pois bem, vai cair na sua prova. Estou feliz porque a gente já falou de contraditório e eu ainda trouxe o cabimento da ação unitória contra a Fazenda Pública, eis o enunciado da súmula 339, que também permeia texto legal com o CPC de 2015. Agora, postas essas questões relacionadas a um contraditório substancial, também chamado de material, a utilização de fundamentos novos, ainda que matéria de ordem pública precedida da escuta da parte, bem como a questão relacionada à necessidade do dever de consulta, vamos agora conversar, num curso como o nosso, é indiscutivelmente importante, sobre a figura da isonomia. Convém sublinhar que quando a gente pensa em isonomia, a gente de antemão está falando de igualdade. Ou, se você preferir, tome nota de paridade de armas. São expressões sinônimas. Isonomia, igualdade ou paridade de armas, como garantias constitucionais que, hoje evoluídas, devem ser vistas também na sua feição material. Quando a gente se refere à feição material, queremos dizer a igualdade ou isonomia aristotélica, segundo a qual justifica-se a própria supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado dentro da relação processual. Os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais devem ser tratados na exata medida da sua desigualdade. Dentro desse contexto, dentro desse entorno, é que a gente se depara com a lógica da igualdade. Vem o CPC de 2015 e lá no artigo 7º, estabelecendo as normas fundamentais, como nós comentamos, seja sobre a forma de regras, seja sobre a forma de princípios, estabelece que o juiz deve conferir às partes os mesmos ônus, os mesmos direitos, bem como os mesmos deveres. Mas é claro que o meu futuro procurador, que a minha futura procuradora, quem quer que seja você do outro lado da tela, para quem eu mando a melhor energia, precisa entender que a dinâmica desta isonomia, ela só se concretiza modernamente sobre a ótica substancial, porque é a própria isonomia que justifica, por exemplo, tema certo de sua prova, a remessa necessária. Aquela condição de eficácia às sentenças que, dentro de certos parâmetros alterados com o CPC de 2015, perceba, tenha se viabilizado de modo a condenar a Fazenda. Sim, artigo 496, que nós fiquem tranquilos, tranquilas, vamos estudar com detalhes. Mas, apenas ampliando o nosso conhecimento, é dentro desta lógica de uma isonomia substancial que a gente pensa em remessa necessária, é dentro dessa lógica de isonomia substancial que a gente vai pensar aqui na diferenciação de contagem de prazos. Sim, é dentro dessa lógica de uma isonomia substancial que a gente vai observar a estruturação de um sistema que traz um padrão de responsabilidade processual para o procurador que é diferente para os demais colegas. E assim sucessivamente. No mais, vista a isonomia sobre a qual vou voltar a falar, ainda nesse bloco vamos conversar sobre essa figura, que sofreu grandes mudanças. Ao menos a gente vai começar, né? Fiquei empolgada aqui, conversamos bastante no primeiro bloco. Vamos falar de boa-fé. A boa-fé é uma figura que nasce, já parou para pensar nisso, dentro de uma estrutura de direito material. A própria Constituição, ela já traz uma remodelagem da lógica da boa-fé,
e, consequentemente, dentro da Constituição Federal, ela ganha maior espaço, maior projeção, e o CPC de 2015 definitivamente põe a boa-fé ou probidade processual como norma fundamental do nosso sistema. Prevista no artigo 5º, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só para arrematar com chave de ouro, artigo 5º que diz que todos, que de qualquer forma participem do processo, devem sim agir pautados na ótica da boa-fé, inclusive a Fazenda Pública. Até daqui a pouquinho no segundo bloco.